Olá, alunos, como vocês estão? Espero que esteja tudo bem com vocês. Bom, aqui nós vamos iniciar mais uma aula, tratando aí dos povos pré-cabralinos. O que significa isso? Significa que são os povos que viveram aqui no Brasil antes da chegada dos portugueses, desculpa, gente, antes da chegada dos portugueses de Pedro Álvares Cabral. Por isso, povos pré-cabralinos, tá? Dá um nó na língua. Bom, esses povos que eu vou estar falando para vocês hoje, que são os povos amazônicos e os sambaquis, eles eram povos que viveram aqui há milhares de anos atrás, tá? E com uma cultura toda própria, mas não estabeleceram assim uma civilização tão avançada quanto a considerada, quanto dos astecas, maias e incas. Eram povos mais tribais, ou que viviam em aldeias. Tinha um certo nível de organização, mas era uma organização bem mais simplificada, tá ok? Bom, nos museus do Brasil e do mundo, que está espalhado praticamente pelo mundo todo, existem várias exposições dessa cultura material desses povos pré-cabralinos, principalmente desses povos aí que são os tupis guaranis, que são também os amazônicos e os sambaquis, tá? Eles fazem uma etnografia, de toda a produção, ou seja, uma exposição dos objetos produzidos por esses povos. Aqui vocês vão observar, deixa eu só pegar o nosso laser para facilitar para vocês. Então aqui, por exemplo, é uma saia ritualística, utilizada provavelmente pelo pajé, cestos que eles utilizavam para guardar coisas e para carregar coisas também de um lugar para outro, e vários outros objetos como contas, como arco e flecha, esse objeto que agora eu esqueci o nome que eles davam, que é tipo uma cuia, que eles utilizavam para fazer um chocalho, fazer um barulho, tipo um instrumento musical, tá? E agora a gente vai observar as características desses povos, como eles viviam, onde viviam, em que época. As culturas amazônicas. Por muito tempo antes dos europeus chegarem, na verdade por aproximadamente uns 2 a 3 mil anos atrás, a região da bacia amazônica ela foi densamente povoada. O que significa isso? Que a região ali do norte, que hoje é uma das regiões menos povoadas do Brasil, no passado foi uma das regiões mais povoadas da América do Sul. Ela possuía uma riqueza em termos de peixe, então tinha muito peixe, abundância, e tinha também uma grande reserva de caça. Isso fez com que esses povos primitivos, eles acabassem se estabelecendo ali na região. Eles não eram sedentários, eles eram nômades ou seminômades, e eles se deslocavam constantemente de um lugar para outro. Mas havia aquela sociedade que se tornou sedentária, que é a cultura, a sociedade que vai desenvolver a cultura amazônica ali, mais propriamente na região de Santarém, no Pará, tá? Eles vão já se sedentarizar, vai se estabelecer na região por muito, muito tempo e vão se destacar na produção de cerâmica. Eles eram conhecidos como os povos ceramistas, tá? E também a cultura tapajônica, que fica ali na ilha de Tapajós, que era também um povo ceramista, ok? Essa população era organizada em sociedade bastante distinta e fazia um intercâmbio com outras regiões. Esse intercâmbio geralmente era um intercâmbio mais comercial, tá? Mas acontecia um intercâmbio cultural também. Aqui é a região onde eles se estabeleceram, na região do Amazonas. É uma região muito densa, muito vasta. Então tem que determinar exatamente o ponto que eles se desenvolveram. Então eles vão se desenvolver próximo ao rio Madeira, entre o rio Jamari e o rio Madeira,
já tendo um encontro com o rio Amazonas, tá? O rio Solimões e depois o Amazonas. A região aqui do rio Solimões, e as margens do rio Amazonas com o rio Trombetas, além do Rio Negro com o Rio Branco, tá? Do encontro deles. Então essa região é a região norte do Brasil, uma região que desenvolveu ali uma rica cultura ceramista. A predominância era a produção de cerâmica. A cerâmica que eles produziam era uma cerâmica trabalhada, tá? Uma cerâmica, como posso dizer assim, rebuscada, aonde eles faziam objetos tanto de rituais, esses objetos ritualísticos, tanto quanto também de cerâmicas comuns para o dia a dia deles, né, como tigelas para cozimento de alimentos, para reservar alimentos também. E esse aqui que é provavelmente um objeto, um pote de cerâmico ritualístico, assim provavelmente como esse e este daqui, que se encontram hoje, são peças que se encontram em museus, tá? Foram feitos por esses povos amazônicos ali. Não se sabe exatamente a data, né, desses objetos, mas são objetos pré-cabralinos, antes da chegada de Cabral. E temos também aqui no Brasil o povo das conchas, né, que é conhecido como os sambaquis, ou a civilização, ou os povos sambaquieiros, tá? Esses povos sambaquis ou sambaquieiros, ou povo das conchas, como queiram, eles viviam no litoral, praticamente em todo o litoral brasileiro, desde o litoral do Nordeste até o sul do Brasil. E eles eram povos seminômades, se deslocavam de tempos em tempos, mas chegavam a permanecer cerca de 30, 40 anos na mesma região, e se deslocavam conforme a necessidade de alimento, né? O alimento ele ficava mais escasso, e aí eles tinham que levantar acampamento, seguir para outra região mais rica em alimento. E por que eles escolheram o litoral? Porque o litoral, nesse período, né, de 6.000 anos atrás, até a chegada de Cabral, ele estava aqui? Não, eles já não estavam mais. Cabral nunca teve um encontro com essa sociedade sambaquieira. Provavelmente eles foram eliminados pelos tupis guaranis. Não se sabe se os tupis guaranis, que eram um povo guerreiro, se eles liquidaram através da guerra os povos sambaquieiros, ou se eles escravizaram esses povos sambaquieiros, ou até mesmo, né, tiveram aí um intercâmbio de casamentos, né, que acabou mesclando com a sociedade sambaquieira. Ainda é uma dúvida, né, que fica na mente dos pesquisadores, que a resposta ainda não foi encontrada, tá? Mas eles viveram desde cerca de 6.000 anos no litoral brasileiro, principalmente, né, praticamente todo o litoral, mas principalmente são encontrados vestígios deles entre o Espírito Santo e o Rio Grande do Sul. Começou a ser ocupado por esses povos por causa do recurso que o mar oferecia. Abundância de peixes, abundância de frutos do mar, e o principal, que era o principal alimento deles, de moluscos, né? Que daí serem chamados povos das conchas, porque eles consumiam praticamente todos os dias muitos moluscos. E eles jogavam as conchas, né, próximo ao acampamento deles, que era uma espécie de lixo, né, que foi sendo acumulado e vinha com camadas de terra, de pedras, né, e foi formando, foi compactando aquele terreno, né, e como eles passavam cerca de 30, 40 anos no mesmo local, aquilo foi se tornando um monte, né, um monte de conchas, que na língua tupi significa sambaquis, daí o nome dessa sociedade, tá? Como eu falei, se alimentavam em abundância de moluscos e deixavam os seus restos, né, que com o tempo formavam montes de conchas, como eu já expliquei. Só que não eram só conchas, né, que eram jogadas ali naquele monte, naquele monturo ou naqueles restos que eles descartavam.
Também foram encontrados cacos de cerâmica, artefatos líticos. O que são esses artefatos líticos? São objetos feitos de pedra, que eles esculpiam pequenos animais nas pedras, né? Então eram mais ou menos objetos desses tamanhos assim, que eles não sabem se tinha uma relação com o religioso ou se era meramente um passatempo deles, tá? E esqueletos de animais também foram encontrados na região e de humanos também. Então era um local que servia para descarte, né, de coisas que eles iam jogando, né, tipo o lixo deles do dia a dia, mas também era uma área que eles fizeram de cemitérios. Esqueletos de animais, nem tanto, mas de humanos sim, tá? Então eles faziam covas e enterravam seus entes queridos ali também. Aí com o tempo foi compactando uma camada em cima da outra e formou um morro, e aí veio uma vegetação cobrindo esse morro, depois que eles desapareceram da região, e tempos depois, só no século XX, que foram descobrir que aqueles morros não eram meramente um morro formado geologicamente, mas foi formado pela ação humana. E aí até hoje eles estudam os sambaquis, tirando de lá esses restos, né? Como posso dizer para vocês, esses vestígios, né, deixados pelos homens sambaqueiros. Provavelmente responsáveis pelo fim dessa sociedade sambaqueira foram os tupis-guaranis, que migraram. Os tupis-guaranis saíram da região amazônica e vieram migrando pela parte do litoral e pelo interior do Brasil. Pela parte do litoral, eles acabaram encontrando provavelmente essa sociedade sambaqueira, e bem assim, a hipótese bem plausível, diria que 80% dos pesquisadores acreditam que foram eles os responsáveis pelo sumiço dessa sociedade sambaqueira. Aqui nós temos o monte, para vocês poderem ter uma noção. Então é um morro, tá? Você tá andando na praia, você vê um morro, todo morro na praia é sambaquis? Não, tá? Não é todo morro na praia que é um sambaquis. Alguns morros são bem altos. O mais alto encontrado no Brasil parece que foi em Santa Catarina, com 30 metros de altura, tá? Então imagina, anos e anos vivendo ali, né? Despejando os seus restos, enterrando os seus mortos e formando camada sobre camada até chegar a 30 metros de altura. Então é de 30, 40, até 100 anos a existência dessas comunidades no mesmo local. Aqui, eles numa canoa, que era uma canoa primitiva, eles saíam para o mar, mas não se afastavam muito do litoral, eles ficavam mais próximo, né, possível do continente, então eles não perdiam de vista o continente. Por que eles saíam para o mar? Para pescar, né, para conseguir peixes e frutos do mar, como lulas, como camarão, como caranguejos, tá? E aqui o molusco, né, que a própria mar jogava as conchas na praia e eles se serviam desse alimento em abundância, né? Então, basicamente, a alimentação deles era feita disso daí. E também se alimentavam de vegetais, né, como legumes, verduras que eles encontravam na própria natureza. Aqui, olha, são alguns objetos encontrados dentro dos sambaquis, os zoólitos, né, que são os artefatos líticos, que são reproduções de animais em pedra que podem ter sido usados como eventos funerários. Então, os pesquisadores não sabem se faz parte de um ritual, esses objetos, ou se era meramente um passatempo. Acredita-se mais que fizesse parte realmente de um ritual funerário deles. Foram encontrados também artefatos de pedra, como pontas de lança, pontas de flechas, tá? Colares de ossos também são encontrados nesses locais, e também vários objetos de enfeite. São encontrados esqueletos como crânios, ossos, né, de braço, perna, tanto de humanos quanto de animais também são encontrados, tá? Essa é uma sociedade que ainda requer muito estudo para se aprender mais e mais sobre eles. Aqui um agrupamento deles, e aqui, ó, formando-se o morro, eles iam descartando,
e aí vinha a terra, chovia, descia a terra em cima, formava uma camada, e aqui nós temos as covas, né, que uma parte desse morro era reservado para cemitérios. Aqui é um sambaqui que foi recortado pelo um pesquisador. Ele fez o recorte, depois tirou o pedaço que ele recortou e transportou para o museu, que hoje está no Museu Histórico de São Paulo, na USP. E ele mostra, né, uma cova. Então aqui é um esqueleto humano. Provavelmente esse pedaço que ele recortou fazia parte do cemitério, ok? E aqui são os tupis guaranis. Aqui é uma amostra, né, de um deles, uma foto. As senhoras, existe até hoje os tupis guaranis? Sim, tá? Estão espalhados hoje pelo Brasil todo. Os tupis guaranis saíram mais ou menos dessa região norte, parte central do Amazonas, e o primeiro grupo ele se desloca pela parte do interior do Brasil, descendo para a região do Pantanal e saindo aqui no Rio Grande do Sul. E um outro grupo se desloca para o mais ao norte, saindo aqui no litoral, percorrendo e veio imigrando, e essa imigração foi que levou o encontro desse grupo, dessa nação indígena do Brasil, né, guerreira, ao encontro deles com a sociedade sambaquieira. Ok, gente? Então aí no mapa vocês podem observar os grupos tupis guaranis, que é em rosinha, os Gs ou tapuias, que era o amarelo, os nuaruaques, que é o vermelho, o roxo é os caraíbas, e o verde eram outras nações. Então cada um desses que eu citei para vocês são nações indígenas, que essas nações vão dar origem a várias tribos, tá? Não vivia todo mundo junto no mesmo espaço, não. Então eram várias tribos divididas. Por que são chamadas de nação? Porque tinham o mesmo tronco linguístico e a mesma prática cultural. Ok, gente? Até a próxima aula. Continuaremos falando agora sobre Grécia Antiga. Até lá!